Eu sempre sonhei ser jogador, sempre quis e sempre pensei que podia ser possível, mas uma coisa é sonhar e acreditar, outra coisa é realmente acontecer. As primeiras vezes que ele vinha e desaparecia de repente, eu chorava. Quando ele ia, eu chorava. Passou muito, não é? Lutou por tudo que tem hoje, ele tudo tem, nada lhe foi dado. Cláudio Braga, Cláudio Braga. Cantam mais a música que dizem Olá Cláudio, para ser sincero. He sings it every day, he sings that song. But it's such a good song. Just like Braga, he's my favourite one from the Hearts team. Best player that has been bought in this league already this season, been the signing of the season 100%. Só de ficar na história, não é? Poder dizer, oh, olha o avô aqui, olha o avô, campeão. A lenda de Edimburgo conta a história de um futebolista que, aos 26 anos, chegou ao Hearts como um nome desconhecido, mas que rapidamente se tornou no nome que mais se ouve nas bancadas. No, you're welcome. Take care, all the best. Bye bye. Mas eu venho sempre porque aqui é mais calminho, de manhã, para dar um passeio de 20 minutos. Mas costumas fazer isso em dia de jogo? Sim. Normalmente até faço com os meus colegas portugueses, que é o Rui e a Soraya, que é um casal que eu conheci aqui e que agora ficámos mesmo amigos. E vou com eles, tenho lá um sítio que é umas tostas fixes e pequeno almoço é carboidratos, então vou lá, tomo um cafezinho e tal. Já estás farto de fish and chips ou não? Não sou muito gajo de comer fora, por acaso. Sou mais de... Normalmente, como nós temos o chefe lá no clube e a comida dele é muito boa, às vezes trago de lá do clube, outras vezes cozinho, mas cozinhar para um também é chato. E eu só conduzi passado um mês. Quando cheguei, tive boleias de um colega meu sempre e ia sempre com ele, mas estava sempre em pânico, porque pensava sempre que ia bater porque ele ia sempre para o lado contrário. Mas isso ajudou-me depois, porque tive um mês à pendura, então quando fui conduzir já estava meio habituado a conduzir daquele lado. Não, quando eu fui transferido estava a meio da época na Noruega, ou seja, tive uma semana de férias e acabei por vir logo para cá. Fui logo contratado, depois entretanto tive que vir mais cedo para me instalar, ou seja, quase não tive tempo nenhum de aproveitar um descansozinho. Já em janeiro do ano passado surgiu o interesse, os meus empresários falaram do interesse, disseram que não era nada ainda em concreto, que não tinha havido oferta do clube, mas que havia um forte interesse, etc. E eu na minha cabeça já pensava, já tentei forçar tudo com os meus empresários, porque era para mim uma coisa boa, um passo bom, e acabou por eles não querem contratar em janeiro, porque a equipa não estava tão bem, a época não estava a correr muito bem, e eu senti um bocado fogo, isto ainda vai falhar, mas acabou por ser uma coisa boa, porque depois eles acabaram em sétimo e se calhar se eu tivesse entrado naquela fase má do clube, se calhar não tinha corrido tão bem como está a correr agora. Right from the very first day, the first moment I speak to him, he gave me good enthusiasm. He's been so willing with his work rate and his confidence on the pitch. He plays the game like a child in the school play. He just plays the game with a smile, and he's got so much qualities. He's brought so much qualities to the team. Depois de passar para ir para a Noruega, acho que depois disso acaba por tudo ser fácil, porque a mudança para a Noruega para mim foi provavelmente das mais drásticas que eu podia ter tido, em termos de cultura, é muito diferente de Portugal, em termos de tempo, não é? Cláudio Braga fez as malas para perseguir um sonho. Deixou o Villamian e aos 22 anos rumou à Noruega para representar o Moss da 3ª Divisão. Quando eu saí nem sequer sabia o que é que eu ia ganhar, se ia ficar porque fui a captações.
foi uma coisa, a captações, fui lá a treino, fui tentar, basicamente a minha sorte, estava no Campeonato de Portugal na altura. A última hipótese dele era ir para o 11. Na altura até ele estava ao telefone com o agente, que eu estava com ele, e ele não queria custo nenhum, porque pronto, olhava para lá como a Noruega, a terceira divisão, até que ela para fazer, para isso fiquei aqui em Portugal. Todos os meus empresários disseram: vais do Campeonato de Portugal, tens terceira liga norueguesa. Eu olhava para aquilo e dizia: nunca na vida. Nos primeiros 6 meses, nunca na minha vida eu disse: nunca, esquece, não vou. Mas depois realmente fui pensando e falando com eles e quantos mais conselhos me davam, mais eu entendia que podia fazer sentido. Ao primeiro eu penso assim, Noruega, e pá, isso não é longe da brava, mas não sei, eu também disse, mas é tal coisa, ele estava a fazer bons campeonatos, mas as coisas não estavam a acontecer, não estava a aparecer clube, porque aqui em Portugal estava impossível. Eu acho que é, se não fizeres a formação e se entrar logo, nem que seja para o banco, para seres convocado numa equipa da Primeira Liga, depois é muito difícil entrar. Quase toda a gente da minha família a dizer que, opá, vai, arrisca, nós estamos cá para ti, se não gostares, o máximo que pode acontecer é chegas lá, não gostas, vais embora, tens sempre casa aqui, tens sempre provavelmente um clube no Campeonato de Portugal que era da WCI, então quando eu pensava que provavelmente iria ser uma coisa que foi difícil claramente para eles, né? E o filho e o irmão, etc, e ir para fora, para um país sozinho. As primeiras vezes que ele vinha e desaparecia de repente, eu chorava, quando ele ia eu chorava. Quase que me arrependi, porque cheguei à Noruega quase sem dinheiro e a Noruega é um país muito caro, né? No início, quando fiquei lá, fiquei em condições, estava num quarto assim, mais ou menos este, com 3 jogadores. O clube era a terceira liga, o frio era horrível, foi o primeiro contacto que eu tive assim mesmo com graus negativos, já mesmo impossível treinar em condições. E nas primeiras semanas eu pensei, não sei o que é que eu vim aqui fazer. Porque ele contou-nos o filme à maneira dele, está a perceber? E aquilo que era uma oportunidade, eu entendia também que seria. Só que achava que ele ia mais calçado, não sei se também entender. Mas mais a adaptação, o frio, eu nunca tinha visto neve quando fui para a Noruega. Eu lembro de ele dizer, pá, cheguei lá, saí do aeroporto, olhei, sabia branco, também andar, eu, pá, sabia que ias para aí, agora olha, faz-te a vidinha, não é? Mas depois começou a ver as condições. A primeira vez quando fui treinar de manga curta e... Sim, os colegas começaram a olhar para ele, rapaz, isso não dá assim, não, estou a pensar assim. Nem sentia as mãos, os pés, não sentia nada. E eu, olhando para trás, também vejo que era um jogador muito mais imaturo. Para mim, dar 2 cuecas num jogo era ganhar o jogo, na altura, era verdade. E até tenho momentos que me lembro perfeitamente de bater à porta do treinador e perguntar porque é que eu no jogo assim não jogava, quando me lembro perfeitamente do que é que eu fiz. E que foi basicamente, não fiz nada de eficaz. Ele dava mais valor a dar uma cueca, ou fazer um cabrito, um jogador. E pá, viste aquele cabrito que eu dei? Eu disse, e aquele passo que te meteram, podias fazer golo. Eu ia mais por aí, pronto, mas também sou mais maduro, ele tinha 18, 19, não é? Aquele que era fintar 2, 3, 4 e marcar um golo de letra. O meu pai sempre me acompanhou muito no futebol e sempre foi muito crítico de forma positiva, mas sempre foi muito crítico de se eu tivesse feito um hat-trick e se tivesse falhado um golo de baliza aberta, ele não... O que é que falhaste daquilo, não é? Não faz sentido. Pronto, e ele sempre me tentou pôr os pés no chão nesse sentido e uma das coisas que sempre me disse foi que pode correr tudo mal, podes falhar passos, falhar golos, mas não podes não deixar tudo em campo. Não podes não correr até te arrebentares todo. Era um terror. Traquina. Não, era muito traquina. Ele saía de casa, ele chutava tudo que visse. Chutava pedras, chutava tudo que fosse para chutar. Ele chegava a casa saía de casa com umas sapatilhas novas, chegava a casa com elas, já não tinha biqueira, não tinha parte da frente, todas raladas. O menino Cláudio sempre olhou para isto como o maior sonho dele, como eu te disse, só tinha um plano A, não tinha plano B, não havia nada que me fizesse querer outra coisa além de tentar ser jogador de futebol. E eu não me lembro mesmo de, por exemplo, ir a algum sítio quando era pequeno e não jogar a bola, em qualquer lado que fosse. Lembro tudo o que eu pedia era ou esteiras, ou bola de futebol, prenda de anos tinha tudo a ver com bolas, com o futebol, tinha tudo, era sempre tudo ligado ao mesmo.
então eu não me lembro mesmo de mais nada, a não ser, e para mim foi loucura, para mim quando eu comecei a jogar federado foi que comecei a ganhar Champions, que na altura o meu primeiro clube foi o Águias de Gaia, que é um clube que agora é federado, mas na altura era só uma equipita mais de bairro, só torneios, e depois passei para o Candal, já como federado, e foi um passo bom e diferente. Já aquela é do Cláudio, não é? Aquela e aquela. E aqui devem estar aqui algumas tacinhas, tanto ele como o irmão ajudaram a conquistar, como o filho do Manel também o Diogo, também jogou com eles. E foi aqui que eles iniciaram, foi aqui que nós iniciámos o futebol, não é? A jogar em torneios e limpávamos tudo, essa que é a verdade, viesse quem viesse. Esta aqui ainda sou eu armado em treinador, mais os meus 2 filhos e a minha filha. São os 3 do Cláudio, o Filipe e a Bruna. Era humilde que pegava na bola e era difícil de lhe atirar. Normalmente pegava na defesa e ia até o golo, até onde deixasse. E é o tempo que já não pisava isso. Acho que já são 15 anos. Saudades, não é? O Cabral era o mister, na altura. Era o treinador. Diziam que eu era o treinador. O Fábio foi com ele que fomos campeões, basicamente. É isso. Foi com ele que fomos campeões. Com muitos gols do Cláudio. Com muitos gols do Cláudio. O Cláudio veio acrescentar o que faltava. Um jogador explosivo, rápido, humilde, dá tudo em campo. Veio no futebol de rua, jogava na terra, na pedra. É verdade. Descalço. Era daqueles que se acabasse aqui o jogo e o pai não o levasse para casa, ele ficava aí a jogar até à meia-noite. Exato mesmo. E quando chegasse a casa ia jogar a bola, dos corredores, ou quê? Dá 15 anos para trás, ele continua exatamente igual. Claro, com mais experiência, também um bocadinho mais de qualidade, obviamente que os anos vão passando, mas é curioso como é que há 15 anos a mesma raça, o mesmo querer, o mesmo sorriso a jogar continua exatamente igual. Exatamente igual. É um orgulho enorme poder ver, e principalmente para o Paulo e para a Raquel, é incrível. Calma. É verdade. E olha, começa a chorar, rapaz. Nele, no pontapé livre, ao segundo poste, o cabeceamento pode ser, o remate é o golo! Cláudio Braga! Que craque! Que jogador! Decisivo! Aparece nos momentos certos. Eu antes de começar a época, não é agora porque as coisas estão a correr bem, eu disse aqui ao Paulo, é o ano dele. Foi ano. É verdade. Porque sentia, ele deu um passo atrás para dar 2 à frente. E a maneira como ele joga e dá tudo, as coisas começam a correr bem. Eu sempre sonhei ser jogador, sempre quis e sempre pensei que podia ser possível, mas uma coisa é sonhar e acreditar, outra coisa é realmente acontecer. E chegar ao patamar que eu estou neste momento, que para mim já é muito bom. Quero mais ainda, claro, mas para mim já é muito bom. Sinto que, lá está, que às vezes até acaba por nem ser muito real. A família Braga respira futebol. Nas origens de Cláudio, em Mafamude, a bola continua a rolar. Eu lembro de um dia, eu ver uma primeira parte do Filipe em Gaia e ir à Póvoa ver a segunda parte do Cláudio. Portanto, e depois ainda veio a minha filha. Fim de semana era isso. Sim, nós fins de semana, ou melhor, quando não há futebol, não sei o que é que Pois, nós chegávamos a dizer e não chegávamos a dizer. O que é que eu vou fazer hoje? O que é que vamos fazer hoje? Domingo à tarde, o que é que eu vou fazer? A maior parte das pessoas, nós já estamos. Está enraizado. A minha irmã é uma caceteira, centralona, só quer bater nelas, meu Deus. O meu irmão joga em todas as posições, ele jogou em todas as posições. Neste momento acho que está a lateral. Okay. Mas gostam muito os dois. Pronto, aqui é mais os troféus de participação em torneios, mais na altura que eles eram mais novinhos. Esta é a bola de um hat-trick, o primeiro hat-trick que ele fez na Noruega.
trouxe a bolita, que já demos juntos com ela, eu e aqui o meu filho, que é o seu quando pode, é o nosso hobbyzinho. Sinto como se fosse eu lá dentro também. E é complicado quando uma pessoa olha para aquilo, ou como de onde viemos e onde está, claro que uma pessoa é difícil não se emocionar. Mesmo amigos meus que veem os jogos, eles dizem, eu arrepio-me todo. A maior parte dos meus amigos, a minha equipa e tudo, eles dizem, às vezes é utopia a ver os jogos. Sinto e penso em ti e começo a pensar o que é que tu sentes. Era também aquele sentimento de fogo. Eu fui para lá quando a minha irmã tinha 14 anos, ela já tem 18 e eu não acompanhei quase nada da vida dela dos 14 aos 18. Lá está, o meu pai já está a ficar mais cota, a minha mãe também, já estão todos assim a chegar a uma idade e que às vezes também vem pensamentos, não é? Fogo. Deus queira que não aconteça nada enquanto eu estou aqui, não é? Uma pessoa fica um bocado com o coração na mão às vezes, mas... No primeiro ano que eu estava na Noruega, o meu pai acabou por ter um ataque cardíaco e eu aí foi a primeira vez que eu senti mesmo realmente estou longe e isto pode-me afetar por estar tão longe, não poder fazer nada, não é? Sim. Ele muito longe, aquilo custava-me a mim, custava a ele, custava a família toda. Lembro perfeitamente dele pôr os noruegueses todos até assim à frente do autocarro do moço a desejarem-me as melhores, a saúde, em norueguês e depois em português, pá, espetacular. É um miúdo que passou muito, não é? Lutou por tudo que tem hoje, ele tudo tem, nada lhe foi dado, nada lhe foi mudado, foi tudo conquistado. Levou muita chapada, mas chapada no que respeita ao futebol. E as dificuldades, salões e tudo, mas ele nunca baixou os braços. Vendo agora chegar neste patamar, que acredito que já consigo ter uma estabilidade financeira tranquila, já consigo também conseguir ajudar os meus um bocadinho aqui e ali, então isso já é bom tanto para eles como para mim, não é? Agora o meu objetivo é pô-los sem trabalhar. Agora, no coração da Escócia, o Hearts vive uma época histórica. O clube luta para ser campeão 65 anos depois e pode com isso travar a hegemonia de Celtic e Rangers, que dominam o futebol escocês há 4 décadas. Quando vim para aqui pensava, opa, temos hipótese nas taças, quero ganhar troféus, quero lutar por competições europeias, porque o Hearts é um clube que luta pelo terceiro lugar sempre. Mas neste momento, claro, estando em primeiro lugar, eu estando como terceiro melhor marcador neste momento e estando a correr tudo bem individualmente e coletivamente, estando a jogar, ser um jogador importante, superou sem dúvida as minhas expectativas. Então fazer esse feito com um orçamento muito mais pequeno, com um clube que é quem manda no clube, entre aspas, são os adeptos e com um clube histórico. E acho que é um clube muito familiar e que me acolheu muito bem, ainda era mais especial. Well, I'm old enough to remember when we were chasing for first place before, so it's not the first time, but 1986 when we lost the last game. That's when you need. But if we'd Claudio Braga that day, we would have won the league then, yeah? Because I just like Braga, he's my favourite one from the Hearts team. Yeah, a big impact. It's always difficult to come to another country and hit the ground running, but he's been consistent over the season, so happy days, happy days. Scored a lot of goals this season against the best teams like Celtic and Rangers, and hopefully he can score again. He's clinical in front of goal. And he's going to do this celebration. Mais para representar o nosso país foi como eu comecei a fazer, foi por causa disso, na Noruega. E lá está, depois meio que colou por ser engraçado, começou por uma brincadeira e depois acabou por se tornar um bocado viral nos clubes que eu passei e pronto, agora continuo a fazer um bocado. E Cláudio Braga, com o festejo a Cristiano Ronaldo, abre o marcador no Celtic Park. Acho que quis tudo, ou melhor, acho que ela fez mesmo nos peitos, Cláudio Braga,
E ele disse, não faças, mas ela fez da mesma. Não estava a contar Não estava a contar com aquilo. Que é isto? Estávamos acostumados, não é? Nós nunca fomos... Ele nunca teve esta projeção que está a ter agora. Porque nós saímos com ele à rua e estamos a parar constantemente, querem estar uma selfie, querem um autógrafo. Cláudio! E ele ela é super acessível. Eu chamei assim de repente, Cláudio, onde é que é a casa de banho? E de repente, Cláudio? Ai, Cláudio! Não sei. Nunca mais o vi, queria ir à casa de banho. Pronto, tiraram fotos com ele e quem era? Era o dono do bar. Estava lá, Cláudio, fotos e não sei quem. Pronto. Cláudio Braga, Cláudio Braga. Foi a primeira vez que tu ouviste ou surgiu esse cântico dos adeptos, sabe? Foi na Taça da Liga, foi, sei lá, julho, agosto, por volta de agosto. Foi um voice message que meteram no Twitter, acabou por ficar viral aqui na Escócia, não só no Hearts, mas em outros clubes, acabou por ficar viral e depois eu pensei, lá está, opa, boa música, top, fico mesmo contente, mas não me acredito que alguém vai cantar isto no estádio, não me acredito que ninguém vai decorar a letra, que a música é enorme. E depois quando eu ouço a cantar no estádio, não. He sings it every day. He sings it every day. He sings that song, but it's such a good song, and the supporters they love to sing it, and it's a great moment when that song is being sung around the stadium. Quando estou a cantar, se o jogo estiver parado, eu sussurro baixinho a música também, só para ajudar o ambiente. Temos de desafiar a cantar então. Não, cantar não, eu deixo isso para os adeptos, eu sei a letra. Mas eu deixo. Não é que canto todos os dias. Os meus colegas do balneário gozam, ainda hoje. Eles gozam a dizer que eu tenho isso como alarme, como toque de chamada. Os gajos do IFS, quando nos ganharam, começaram a cantar num pub Who the fuck is Cláudio Braga? E no balneário o pessoal da minha equipa, de vez em quando eu me meto um bocado com eles começam a cantar essa música. His influence on the team has been clear. We have been so pleased with him day-to-day in training, how he's thrown himself into settling in Scotland, how he is with his teammates, and every day he comes in with a smile and he's very positive. So the type of player that any coach, manager wants in the dressing room. A pressão aumenta, mas uma vitória em casa, mesmo que seja por 1-0, que venham muitos 1-0, mesmo que não tenham marcado, sinto que é muito importante. Eu não sei, lá está, a resposta clichê é estou com o Hearts e tenho 3 anos de contrato, mais 2 neste momento, e o meu foco neste momento, sou sincero, é mesmo só no Hearts. No verão o que vier vem e depois logo se vê. A lenda de Edimburgo fala-nos de um herói português que conquistou o coração dos adeptos. Cláudio Braga está a viver um sonho, mas há um ainda maior por realizar. Eu acho que lá está, é um sonho, qualquer pessoa, se fosse perguntado gostavas de representar a tua seleção, acho que ninguém dizia que não. Seria uma honra e ao mesmo tempo ia chorar sem dúvida quando se ouvisse o meu nome lá. E sei que está longe, mas ao mesmo tempo já está muito mais perto do que algum dia teve. A seleção era aquela coisa. E o clube, que eu não sei se posso dizer, que ele até que também gostava de ir, mas isso já não digo. Estar aqui. Mas a seleção, acho que é o sonho dele e o nosso. Podia morrer no dia a seguir, já morria feliz. Mas não sei, só o tempo dirá. É o que tiver que ser. Tudo a seu tempo. É como ele diz, grau de grau. Acredito, lá está, sabendo que é provavelmente a melhor seleção que já tivemos nos últimos tempos. Sabendo isso, mas sabendo também que
que estão à procura de um terceiro ponta-lança e até está a correr bem a minha época. Então vamos agora só a um cafezinho que eu costumo vir, normalmente nos dias antes dos jogos. Só tomar um cafezinho com o pessoal, colega meu aqui, os portugueses, e às vezes quando a minha família vem. E acabou já. O Celtic Perderam os 2 pontos. Maravilha. Nem queria. Incrível. Já fica mais bonito. Já fica mais bonito. Meu Deus. Vai ser o fim do mundo aqui em Edimburgo, se isso acontece. Ao acontecer isso, acho que a cidade vai parar, o país vai parar, acho que pronto, vai ser loucura. Uma vez saí de um jogo que estava a fazer banho de gelo com o Craig Halkett, o central, e ele, do nada, vira-se para mim e disse assim: tu não estás a perceber? E eu: oi, o quê? E ele: o que está a acontecer, eu acho que tu não estás bem a perceber, porque para ti, se calhar, te chegaste agora e estás habituado, opa, estamos a correr bem, estamos em primeiros, não é? Mas para eles que só sabem aquela realidade, era a mesma coisa que agora um Famalicão de repente estar em primeiro lugar em Portugal. Não é? Nós que somos portugueses sabemos, é impensável. E a última vez que ganhou foi o Aberdeen com o Sir Alex Ferguson. E ele está em contato com o nosso treinador, Sir Alex Ferguson. Muitas vezes. Fala com ele porque dá-lhes conselhos, pelo que ele diz, dá-lhes conselhos e falam os dois por chamada, depois de jogos. Poderá ser o maior feito que alguma vez fiz ou vou fazer no futebol, porque não há muitas coisas que se possam igualar a uma equipa como o Hearts, num campeonato como a Escócia, vencer a Liga, não é? Poder dizer: olha o avô aqui, olha o avô, campeão! Não, isso era muito engraçado.